Olá, sejam bem-vindos! Você está no canal Conexão Evangelística, o seu canal de estudo bíblico. Hoje nós iremos estudar o livro de Atos no capítulo 6, que vai falar um pouquinho sobre o funcionamento do corpo de Cristo. Neste capítulo de Atos 6, vai ser reforçado o contínuo crescimento da Igreja do Senhor e os conflitos internos e externos gerados por conta disso. Então, se você é novo por aqui, é nova por aqui, eu convido você a clicar aqui e seguir o nosso canal, ativar o sininho, assim você não perde nenhuma notificação. E desde já convido você para ficar até o final. Estamos estudando aqui o livro de Atos. Caso seja o seu primeiro vídeo que você está assistindo, tem os demais, tem a sequência aqui, desde Atos 1 até Atos 5, que já se encontra disponível aqui no canal. Então, vamos ver como foi que iniciou, né? Como que eles faziam para ter esse crescimento contínuo da igreja, né? Depois da partida do Senhor, depois do derramar do Espírito Santo e de tudo que nós temos visto até aqui, que o Espírito Santo vem fazendo através da vida dos apóstolos. Então, convido aqui para que você assista e fique comigo até o final. Vamos iniciar entregando este momento a Deus. Eu peço agora que você ore comigo pelo estudo de hoje, que você acalme o seu coração, que você reserve de fato esse momento para que você venha estudar a palavra de Deus, que você venha compreender. Pai, neste momento, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia de estudo. Somos gratos por estarmos reunidos aqui, Senhor, para estudar a Tua palavra. Que nesse momento, Pai, o Teu Espírito Santo venha agir sobre as nossas vidas, venha nos trazer o entendimento, a clareza, Senhor, da Tua palavra, que nós venhamos, Pai, compreender tudo aquilo que o Senhor quer que nós venhamos a seguir, que nós venhamos, Pai, compreender o propósito de nossas vidas aqui. Que a Tua palavra venha abrir, Senhor, os nossos olhos, os nossos ouvidos, que os nossos corações possam se quebrantar, Pai, na Tua presença. Que toda cegueira espiritual caia por terra, que os nossos ouvidos venham de fato ouvir aquilo que o Senhor quer nos passar, Deus, através da Tua palavra. Que através desse estudo, Senhor, nós possamos ser cada dia mais transformados, que possamos cada dia mais abrir os nossos olhos espirituais. Espírito Santo, você tem liberdade nesse momento para nos ajudar no discernimento da palavra, para nos ajudar a entender aquilo que precisamos e a nos transformarmos através da palavra. Pai, abençoa cada casa, cada lar, cada pessoa que encontra-se reunido aqui através desse vídeo, que encontra-se aqui com o coração quebrantado, querendo uma mudança, querendo uma transformação. Que o Senhor seja, Pai, com cada pessoa que está assistindo o vídeo neste momento. Desde já somos gratos a Ti por tudo. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Então, vamos lá iniciar aqui então o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. E ainda fazendo uma reflexão, né? Com a expansão do reino de Deus, o número de discípulos aumentou. E os helenistas e os hebreus tiveram uma pequena dissensão relacionada à distribuição de alimentos. Então, os apóstolos reuniram todos e encontraram uma alternativa para solucionar essa e outras questões entre os discípulos.
para a igreja continuar crescendo e espalhar rapidamente a mensagem do Evangelho. Então, nós vamos entender aqui, né, como é que os apóstolos se posicionavam, quais são as lições, né, que a gente pode tirar desse estudo. Então, vamos lá, sem mais. Atos 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Versículo 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então aqui, o que é que a gente vê, né? O capítulo ele tem esse início com esse impasse envolvendo os judeus, né, de fala grega, os helenistas e os de fala hebraica, os hebreus. E os apóstolos não podiam cuidar do problema da distribuição de alimentos, como também outros para não abandonarem o ministério da palavra. Então, o que eles fazem? Eles se reúnem com o povo e eles delegaram essa tarefa para outras pessoas capacitadas cumpri-las com êxito. E dessa forma, cada membro do corpo de Cristo tem a sua devida função. Então, enquanto os 12 tinham ali o compromisso de levar a palavra, outros foram levantados para cuidar de ministérios igualmente importantes para o funcionamento da igreja. Segundo o apóstolo Paulo, o corpo não seria corpo se tivesse apenas uma parte. Então, aqui o que é que a gente vê? Qual é o foco da liderança ali? Era o compromisso com a oração e com a palavra. Então, o corpo, né, trazendo a analogia do corpo. O nosso corpo, ele tem várias partes e cada uma cumpre uma função diferente. Ele tem vários órgãos e cada um cumpre uma função diferente. Nós temos o pé, que nos permite ficar em pé. Nós temos as mãos, que nos permite realizar coisas do cotidiano, né? Como pentear um cabelo, escovar os dentes, comer, beber água. A gente, né, utiliza normalmente as mãos, mas nós temos outras partes, outros órgãos, né? Temos o intestino, temos o coração, o cérebro, o fígado, os rins. E qual deles é o mais importante? Qual dos nossos órgãos é o mais importante? É o cérebro? É o fígado? É o rim? É o intestino? É o coração? É a vesícula? É a bexiga? O que é mais importante no nosso corpo? Dá pra gente escolher o que é mais importante? Não. Então, pra gente fica essa reflexão. Nós precisamos do cérebro, ele que dá os comandos. Mas sem o coração, como é que bombearia sangue? Sem o intestino, como é que o que a gente come seria processado, retirando o que presta e o que não presta do nosso corpo? Sem os nossos rins, como é que seria filtrado,
né? O nosso sangue, como é que se filtraria as impurezas do corpo? Então, gente, aqui está mostrando e deixando claro que o corpo de Cristo, né, representado na forma de igreja, saindo agora de corpo físico, ao qual eu estava dando exemplo, o corpo espiritual de Cristo, a igreja, ela é da mesma forma. Então precisa daqueles que vão estar à frente com a oração, com a palavra, precisa daqueles que vão limpar a igreja, precisa daqueles que vão sair para evangelizar, precisa daqueles que vão abrir a porta para recepcionar quem entra, aqueles que vão estar lá intercedendo, aqueles que vão estar lá cantando, adorando, aqueles que vão estar lá mexendo, de repente, numa mesa de som, em alguma coisa. Então, o corpo de Cristo, ele tem multiformas igual o nosso corpo. Então, eles estão falando, olha, como é que eu vou deixar aqui a oração, a palavra, para ir servir a mesa, se Deus nos pediu para que a gente fizesse isso? Então, cada um de nós no corpo de Cristo tem a sua devida função. Então, enquanto os 12 tinham o compromisso de levar a palavra, outros foram levantados para cuidar de ministérios igualmente importantes. Segundo o apóstolo Paulo, o corpo não seria corpo se tivesse apenas uma parte. Se eu tivesse apenas o meu lado direito e não tivesse o esquerdo, se eu tivesse apenas os membros de cima e não tivesse o de baixo, seria o corpo? Não, seria uma parte só do corpo, não teria a mesma funcionalidade. Ou seja, o corpo, gente, é uma composição de vários membros. E cada membro do corpo humano, do menor até o maior, tem uma funcionalidade importante nele. Nós precisamos de todo. Para o nosso corpo funcionar, nós precisamos de todos os órgãos. Ah, mas eu consigo funcionar se eu não tiver um braço e uma perna? Consegue, mas com mais dificuldade. Com uma deficiência vai estar faltando algo. Então, o corpo de Cristo aqui, ele tem que estar o todo funcionando junto. Essa composição, né, que vai fazer a funcionalidade ser perfeita. Você tem uma função no corpo de Cristo e ela não é inferior e nem superior a nenhuma outra. Ah, mas na igreja eu sirvo, eu sou a pessoa da limpeza, eu que limpo o banheiro. Amém. Sem você, como é que os outros membros iam utilizar isso? Em meio à sujeira, se não tivesse sua vida servindo. Ah, minha função é abrir a porta. Amém. Sem a sua simpatia, como é que as pessoas iriam se sentir bem? Sabe? Ah, minha função é servir ali a mesa. Amém. Sem você ali, sem o seu trabalho, sem a sua função, como é que as pessoas iriam ali receber? Então, gente, o corpo ele tem uma funcionalidade. Para ele funcionar, ele precisa de todos. Gente, essas coisas que eu estou dizendo aqui são exemplos. Existem milhares de maneiras de servir. Deus, ele fala com cada um de maneira específica. Deus, ele convida cada um de nós para áreas específicas. Porque o corpo é dirigido pela cabeça, que é o Senhor Jesus. Jesus é o cabeça, é ele que dá o direcionamento, o discernimento, vem dele. E o propósito de cada membro é o mesmo, independente da sua função. Fazer o corpo funcionar corretamente. E aqui, o que é que a gente vê, né? Os 12 convocando a multidão, eles dizem, olha, não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Não é que eles se sentem
importante demais para servir a mesa, não é sobre isso. Ai, então quer dizer que só ele pode dar a palavra e eu tenho que servir a mesa? Por quê? Que ele é melhor que eu? Gente, a gente precisa parar de ter esse tipo de pensamento, de atitude. Deus, ele aqui nesse contexto, chamou os 12 para estar à frente, levando a palavra. Eles eram aquela comissão que o Senhor Jesus havia deixado, instruído. Então, como é que eles iam deixar de fazer aquilo ao qual Cristo deixou já ali para eles fazerem, para fazer o que o povo queria que eles fizessem? E aí, entra naquele contexto. Eu não estou para obedecer o povo, eu estou para obedecer a Deus. Então, o que é que eles falam? Então tá tendo esse problema aqui, então nós não podemos deixar a palavra de Deus e servir as mesas. Mas vem cá, vamos escolher irmãos dentre vós. E aqui ele fala, 7 homens de boa reputação. Gente, por que de boa reputação? Aqui eles estão escolhendo como se fossem diáconos. Qual é a função de um diácono? Ser guardião da cultura do reino. Então, uma das funções, o que era que estava acontecendo ali nesse contexto que a gente leu aqui no versículo 1, houve uma murmuração. O que é murmuração? É reclamação, é aquele diz que me diz. Ai, mas por que isso é fulano? Ai, mas por que isso? Ai, mas por que eu isso? Murmurando, reclamando. Então, uma das funções do diácono, uma das funções dessas pessoas que ele pediu para que levantassem, era cessar a murmuração. Onde há murmuração, há divisão. Tá vendo? Fulano não faz, eu tenho que fazer. Fulano não chega, eu tenho que estar aqui. E aí começa aquela murmuração, e a murmuração causa o quê, gente? A murmuração causa divisão. Divisão. E toda vez que há uma divisão, as coisas não funcionam. Porque cada um vai querer fazer de um jeito, vai pensar de um jeito, vai passar o seu pensamento para o outro, e ali vai se dividindo, vai se dividindo, vai se dividindo. Aí como é que o corpo funciona? De um lado tem só os dedos, dividiu. De um lado tem só os dedos, do outro lado tá a palma da mão, do outro lado tá um pedaço do braço, do outro lado tá a perna, do outro lado tá o pé, dividiu. Funciona sozinho. Mas dividido, cada pedacinho num canto, funciona não, gente. Tem que estar o todo junto. Só o pedaço não funciona. E o corpo de Cristo é da mesma forma. A igreja é do mesmo jeito. Então, uma das funções aqui do diácono era cessar a murmuração, era trazer a unidade. E outra coisa que eles pedem aqui, um homem de boa reputação. Ou seja, um homem que não é aquele que fala, olha, faça assim, e depois ele vai lá e faz tudo o contrário. Sabe, aquele diácono que tá lá na igreja, aconselha todo mundo, ajuda todo mundo, mas a vida aí chega em casa, não vive aquilo. É um mau testemunho para a própria família, bate na esposa, bate nos filhos, arrebenta com tudo. Mas lá na igreja é um santo. E aqui, quando se fala de homem de boa reputação, é um homem que seja de fato aprovado pela comunidade, que ele tenha uma vida com Deus em casa, que ele tenha um bom testemunho, ele ou ela, como mãe, como marido, como esposo, como filho, como um colega de trabalho. Porque por onde quer que nós passamos,
nós, de uma forma direta ou indireta, deixamos uma impressão, deixamos uma reputação. Quem é você onde você trabalha? Quem é você na sua família? Qual é a sua reputação? Quem é você na igreja? Quem é você para os seus filhos no seu momento de lazer? Quem é você quando não tem ninguém vendo? A boa reputação não é só no ambiente da igreja, a boa reputação são em todos os ambientes. Qual é o testemunho que a gente deixa quando nós não estamos? O que é que as pessoas dizem ao nosso respeito? Qual a leitura que as pessoas fazem de nós? Nós somos aqueles que apaziguam? Ou nós somos aqueles que jogamos lenha na fogueira? Né? Qual a nossa reputação? Então, aqui deixou claro. Era para pegar qualquer pessoa. Olha, chama todo mundo aí, desse todo mundo, escolhe aí qualquer um, escolhe 7 aí que esteja disponível. Não, gente. Não basta só estar disponível, não. As coisas de Deus não é brincadeira, não. Por isso que eu não posso chegar na igreja de qualquer jeito e querer estar lá e querer servir e querer fazer e querer acontecer para ter uma notoriedade, para estar lá na frente, para estar... Servir a Deus não é status, gente, é servir, é serviço, é trabalho. E acima de tudo, para o que foi que Deus me chamou nesse momento, sabe? Então aqui ele tinha essa especificação de ter uma boa reputação, de ter uma aprovação da comunidade. Era importante. Outra coisa que era importante, ser cheio do Espírito Santo. Como é que a gente fica cheio do Espírito Santo? Quando a gente tem uma vida de oração, quando a gente busca, quando a gente está ali envolvido na palavra, orando. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Gente, como é que a gente se enche de sabedoria? É indo fazer uma faculdade, é só estudando, fazendo um doutorado, uma pós-graduação, subindo de cargo. É assim que a gente tem sabedoria? Também. Quando a gente estuda, é claro que a gente adquire determinada sabedoria, mas sabe, a maior sabedoria, ela vem de Deus. É claro que sim, nós temos que estudar, nós temos que, se possível, fazer uma faculdade, a gente tem que se especializar naquilo que Deus chamou a gente para a gente fazer sempre o melhor. Mas a sabedoria que eles estão dizendo aqui é a sabedoria do alto, sabedoria de discernir. Como é que eu vou ter a sabedoria do alto? Lendo as Escrituras, pedindo ao Espírito Santo que dê esse entendimento, que traga esse entendimento, pedindo ao Espírito Santo que abra os olhos espirituais, que dê o discernimento para que a gente consiga discernir em determinadas situações o que é que está acontecendo. Como é que Deus quer que eu haja aqui nisso aqui? Meu Deus, tá o caos, Senhor. Mas eu sei que para o Senhor tudo pode acontecer. Olha, aqui está a murmuração muito grande. Como é que eu vou resolver isso, Pai? E aí o Senhor vai dar a sabedoria para resolver. Porque nós sozinhos nós não conseguimos, a gente se perde. Tem um reclamando do lado, um reclamando do outro reclamando do outro. Como é que a gente vai resolver isso? Sem entrar no meio da murmuração, da reclamação? Porque às vezes a gente entra, viu? Ai, meu Deus, tem que trabalhar hoje. Ai, meu Deus, tem que isso. Nossa, mas que saco, ter que tal coisa, assim, assado. E a gente não pediu aquele emprego? Ah, mas na igreja, ai, tá assim, ai, por que só fulano prega? Ai, por que... Aí você, em vez de ser aquela pessoa que vai ter a sabedoria para ir levar a unidade, é a que vai lá levar a divisão. É mesmo, né?
Pastor, só dá atenção àquele ali. Por que só ele é o bonitinho que vai lá fazer tal coisa? Por que ele só diz o nome daquele e não diz o nome do outro? Então é por isso que aqui eles estão deixando bem claro. Homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós precisamos continuar aqui, o que Deus pediu. Nós precisamos continuar aqui, fazer o que Deus mandou. Então, essa sabedoria é a sabedoria de Deus, estar cheio do Espírito Santo. Para qual função? Para cessar a murmuração, para cessar toda e qualquer divisão e trazer a unidade. O corpo de Cristo funciona com a unidade. E que eu e você venhamos ter esse olhar atento, para não deixar essa sementinha da divisão entrar no nosso coração e para que a gente não venha também semear isso, mas que a gente venha ser pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de sabedoria, pessoas que vêm para trazer a unidade no corpo de Cristo, pessoas que vêm entender que a sua função é tão importante quanto a do outro irmão. Não tem o mais importante. Todos são importantes. Todos. Versículo 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que era da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão. Então aqui a gente vê que a proposta de delegar outras tarefas para outros pareceu uma boa ideia para todos da igreja. No entanto, existiam alguns pré-requisitos para a escolha desses homens, porque os membros devem estar de acordo com a cabeça, para não atrapalharem o funcionamento do corpo. Então, quem é o cabeça? É Jesus. Então, como é que eu vou servir ali o corpo se eu não estou de acordo com a cabeça? Se eu não estou de acordo com a palavra? Se eu não estou de acordo com o que Jesus quer? Então, por isso, os 7 escolhidos para serem diáconos eram homens de bons testemunhos, cheios do Espírito, da sabedoria. Então, sendo assim, você só conseguirá funcionar no corpo de Cristo quando estiver em total obediência ao Senhor Jesus. É necessário guardar os mandamentos dele, além de ouvir e praticar as suas palavras para viver de forma cristocêntrica, para então cumprir o seu propósito. Como é que eu quero fazer parte do corpo se eu não quero obedecer o corpo, o cabeça? Então, essa não é uma tarefa fácil, né? Aceitar a ideia de que o evangelho sempre será desconfortável para o seu próprio eu pode ser o primeiro passo. Por quê? Porque eu tenho que estar de acordo com o cabeça. Quem é o cabeça?
é Jesus. E o que é que Jesus fala? Negue-se a si mesmo e me siga. O que é negar a si mesmo? É muitas vezes negar a sua vontade. É muitas vezes abrir mão daquilo que você acha que é seu direito e você ali ceder pro próximo. Ah, mas eu tô com a razão. Muitas vezes você tem que abrir mão da sua razão. Ah, mas eu isso, eu aquilo. O Senhor nos ensina a ser ao contrário do que o mundo prega. Por isso que é difícil. Por isso que não é uma função tão fácil. A gente precisa entender que o Evangelho não é um livrinho tão bom, tão doce, não. Ele é um livro de confronto. É um livro que, sim, ele traz uma mensagem de fé, de esperança, mas ele também traz palavras de confronto. Ele traz palavras que nos levam ao arrependimento. Ele traz palavras que nos mostram, ei, cara, eu tô agindo da forma errada. E sabe qual é o problema? Às vezes a gente não quer admitir o nosso erro. A gente não quer deixar ele. A gente quer estar ali satisfazendo a nossa vontade, do nosso jeito. É o que eu quero, é do jeito que eu quero. Não, porque a palavra não é tão assim, não. Ah, então se essa palavra disse isso, esse pedaço aqui não me serve. Não. A Bíblia, ela tem que ser um todo. Ela não é só pedaços que eu gosto. E a gente precisa ter esse entendimento que muitas vezes nós somos confrontados. Nós precisamos aprender a ser confrontados. E aí, a partir desse confronto, o que é que eu vou fazer com isso? O confronto, ele tem que me gerar uma mudança. Ele tem que me gerar uma reflexão. Então, para eu servir a Deus, eu tenho que estar de acordo com Ele. Como é que eu quero servir a Jesus? Fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero. Sem ler a palavra dEle. Sem obedecer os mandamentos dEle. Não, eu sirvo a Jesus, mas é do meu jeito. Ai, você é Deus agora. É você que vai dizer como é para ser? Cabeça já está posto. Quem direciona, quem determina, já tem. É Deus, é Jesus. O que é para fazer já está colocado. E o que eu e você devemos fazer é seguir. É ter essa transformação, é ter o arrependimento. E servir. E se colocar ali do jeito que Jesus quer que nós estejamos. É ter a postura que Jesus quer que eu e você tenha. E aqui nós vimos também, né, a questão da imposição de mãos. Sobre a imposição de mãos. O que seria, né, essa imposição de mãos? Que aqui ele fala no versículo 6. A imposição de mãos, gente. A gente já viu isso, né, lá em Êxodo, quando Moisés impõe as mãos, né? Quando Deus manda impor ali as mãos para levar a sabedoria. Então, a imposição de mãos, ela é basicamente o compartilhamento dos dons espirituais. É quando você compartilha, né? E onde mais a gente vê isso? Isso é história, isso é conversa. Mas na Bíblia tem várias passagens que falam sobre a imposição de mãos. Então, essa imposição de mãos, ela é o procedimento revelado pelo Senhor para a realização de muitas ordenanças do sacerdócio. Então, tais como a confirmação, a ordenação, a designação de membros para os chamados, a ministração aos enfermos, para dar outras bênçãos do sacerdócio.
Então, quem é que vai impor as mãos? É qualquer um? Qualquer um vai fazer essa imposição de mãos? Não, gente. É aquele que tem a devida autoridade do sacerdócio. Impõe as mãos sobre a cabeça da pessoa quem estiver recebendo a ordenança. Então, ao fazer isso, eles servem como um instrumento por meio dos quais o Senhor abençoa os seus filhos. Olha, quando Jacó, pronunciou a bênção sobre Efraim e Manassés, ele impôs as mãos sobre a cabeça deles. Onde é que a gente vê isso? Eu vou olhar aqui e passo para vocês, certo? Mas tem, quando Jacó pronunciou ali as bênçãos. Deixa eu só confirmar aqui se é Gênesis 48. Deixa eu dar uma olhada aqui. Gênesis 48, do versículo 14 a 19, que diz: Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus cuja presença que andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde quando eu nasci até estes dias. Então aqui ele está fazendo o quê? Ele está abençoando. Os apóstolos, Pedro e João, a gente vai ver isso mais na frente, conferiam o dom do Espírito Santo pela imposição de mãos. Nós vamos ver isso onde? Lá em Atos 14, Atos capítulo 8, versículo 14 ao 17. Então, a gente vai ver aqui ainda muitas outras passagens sobre a imposição de mãos, certo? Mas quem é que faz isso? São as pessoas ali, que tem ali o conhecimento, são aquelas pessoas que estão à frente, tá bom? São as pessoas que têm ali, que estão à frente. Então a gente precisa, entender um pouquinho mais sobre isso, e que a gente possa ter essa compreensão, porque às vezes a gente acha que é coisa do homem. Ah, não, é o povo que inventou isso aí. É por isso que a gente precisa conhecer as escrituras. A imposição de mão significa também transferência, comunhão, concordância. Lá em Levítico, os ofertantes ali, quando eles iam fazer ali a expiação, Levítico 8,14, então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre o novilho da expiação do pecado. Então, quando ali era, nesse caso aqui, a expiação, lá no Antigo Testamento, lá no comecinho da Bíblia, lá em Levíticos, eles faziam a transferência de quê? Dos pecados do povo daquela época para aquele novilho, e ali se sacrificava. Isso ainda existe no dia de hoje? Não, porque o nosso sacrifício foi quem? Foi Jesus. Então, a imposição de mãos hoje é o quê? Como a gente vê aqui, em Atos 6,6, e o apresentaram ante os apóstolos, e antes orando, impuseram-lhe a mão. Impor as mãos significava também identificar-se com alguém em sua obra para o Senhor. Então, a gente é de qualquer jeito? É qualquer pessoa que vai fazer isso? Não. Os apóstolos, eles tinham o poder de impor as mãos. E com isso alguém recebeu o Espírito Santo. Os apóstolos também tinham o poder
de conceder um dom a uma pessoa pela imposição de mãos. O Senhor curava, às vezes, usando a imposição de mãos. Mas, como sabemos, ele também podia curar sem impor as mãos. Certamente tal ato não tinha algum ou outro significado, não era feito no sentido de um passe de mágica, ou um benzimento, ou alguma coisa assim, não. Hoje existe... as pessoas às vezes ficam confusas, né? Com essa questão, mas eram instruções ali. Então, gente, normalmente impor as mãos é transferência. A gente pode pôr as mãos para curar, e só quem pode fazer isso é quem tem autoridade, né? Falei desse jeito que é para ficar bem claro. Só quem tem autoridade pode fazer isso. Então, aquelas pessoas que o Senhor levanta como autoridade, como um pastor, um bispo, um apóstolo, enfim, aquelas pessoas que o Senhor levantou com autoridade sobre outras pessoas é que podem estar fazendo isso. Certo? Vamos lá. Versículo 9. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Aqui começa o quê? Uma perseguição. Uma perseguição. Eles não podiam resistir. Eles estavam também se rendendo a tudo aquilo que estava sendo pregado. Sabe? Estevão, um dos diáconos, era alguém que vivia no centro da vontade de Deus. Ele partilhava com sabedoria e poder o evangelho. Em um debate com os membros da sinagoga dos libertos, ele foi usado pelo Senhor com muita sabedoria, a ponto de deixar essa oposição sem argumentos. E aí o que foi que eles faziam? Foi o que eles fizeram. Eles não tinham argumento, eles não podiam resistir à sabedoria, porque a sabedoria era de Estevão? Não, era a sabedoria que vinha de Deus. Era o Espírito que falava. Através de Estevão, era o Espírito Santo. Então, era de um jeito que eles não podiam argumentar. Eles não tinham argumentos. Então, já que eles não tinham argumentos, o que foi que eles recorreram? Eles recorreram à mentira para desmoralizar Estevão, subornando algumas pessoas para o caluniarem. E isso aconteceu porque todos os ouvintes da mensagem do Evangelho tinham o seu estilo de vida confrontado, que é o que eu estava dizendo agora há pouco. Quando nós somos confrontados, às vezes a gente não gosta, a gente não quer. E aqui esses homens que estavam no poder, eles estavam sendo sim confrontados. E como é que eles, conhecedores da palavra, estavam sendo confrontados daquele jeito? Eles não podiam debater, porque tudo que estava sendo dito era verdade. Porque vinha da parte do Senhor, era o Espírito Santo revelando. Então, já que eles não podiam com a verdade, eles foram com o quê? Com
com a mentira. Então, o evangelho é um convite, gente, para mudar radicalmente. E o ser humano, nós, eu, você, nós temos uma resistência natural de ir em direções desconhecidas. Além disso, a natureza pecaminosa do homem, né? Quando eu digo do homem, é das pessoas, do ser humano em geral, tem origem no orgulho. O que impede muitos de abrirem mãos de suas verdades para se sujeitar à vontade do Criador. Então as pessoas, elas não querem abrir mão das suas verdades, do seu querer, daquilo que elas querem, para se sujeitar àquilo que Deus quer. Não quer. Então, assim como aqueles que já tinham algum cargo ou certo conhecimento naquela época, era mais suscetível negar a mensagem do evangelho e tentar combatê-la a qualquer custo. Gente, é o que nós estamos vendo e vivendo nos dias de hoje. Gente, a gente abre muitas vezes a internet, abre uma página, vê uma coisa, vê outra, e tudo que a gente vê são pessoas criticando a Bíblia, pessoas criticando o evangelho, pessoas querendo trazer divisão, pessoas querendo que Deus se molde ao que elas acham e ao que elas querem. É por isso que hoje as pessoas querem reescrever a Bíblia. É por isso que fala que a Bíblia é um livro que incita o ódio. Gente, qual é o ódio que a Bíblia incita? Quando eu falo que eu tenho que perdoar o meu irmão? Quando eu digo que eu tenho que muitas vezes abrir mão do meu direito para servir o outro? Quando eu digo que Deus fez homem e mulher e que assim fosse para a reprodução, isso é um ataque de ódio? Que Deus instituiu a família, o pai, a mãe, para que se reproduzisse e se multiplicasse, isso é um ataque de ódio? Às vezes as pessoas, elas querem negar o óbvio para viver como querem. Ou vai me dizer que tem uma outra forma de se multiplicar se não for essa a maneira como Deus fez? E aí as pessoas começam a negar a verdade e a levantar a mentira e querem viver essa mentira como se fosse uma verdade. E é por isso que muitas vezes a Bíblia, ela incomoda, porque ela traz confronto. Ela fala assim: ei, você está errado, você está indo no caminho errado, você está andando em direção ao abismo. Converta-se, vire, mude a direção do caminho para que você não se perca. E aí as pessoas não querem, não. Eu tô certa, a vida é minha, o corpo é meu, deixa eu ir pro abismo, eu vou viver do jeito que eu quero, porque não é isso que Deus diz, porque Deus tem que ser desse jeito, porque Deus é amor e tem que ser do jeito que eu quero, e é isso que as pessoas de hoje estão vivendo. E por isso a importância da gente estudar bem, entender bem o contexto da palavra de Deus, para que a gente possa ensinar com amor para essas pessoas que ainda não entenderam. E que quando elas vierem nos atacar, que nós façamos como Jesus ensina. Jesus, ele não ensina a revidar. Por isso que ele repreendeu Pedro quando Pedro tira a espada da bainha e corta a orelha de Malco, lá no livro de João. Então a gente precisa entender mais sobre a palavra. Nós precisamos entender mais, né, sobre o que é a mentira. Pessoas dominadas pela mentira, elas são irredutíveis em seu modo de pensar. E nem mesmo matar alguém inocente para sustentar inverdades é um problema. Então, em nome da mentira se mata, em nome da mentira se usurpa sonhos, em nome da mentira muitas coisas se corrompem. Veja, o que foi que eles fizeram aqui? Então subornaram uns homens
para que dissessem: ouvimos-lhes proferir blasfêmias. Eles estavam pagando, aqui entra a questão do dinheiro, que é o suborno. É quando eu pago alguém para fazer algo que não é lícito, porque se fosse lícito não precisava eu pagar. Então eles pagaram alguns homens para fazer o quê, gente? Para mentir. E por que isso aconteceu? Por que isso acontece até o dia de hoje? Porque a gente vê tanta corrupção. Porque tem pessoas que não estão pautadas na verdade. Tem pessoas que não lêem a Bíblia. Tem pessoas que não conhecem Jesus. Tem pessoas que não seguem os mandamentos de Deus. E aí, essas pessoas, quando não têm essa base sólida em Cristo, não tem essa base sólida em Deus, nos seus ensinamentos e naquilo que Ele espera de mim e de você como ser humano, a gente se corrompe e é facinho. Gente, a gente vê isso nos dias de hoje. Pessoas são pagas para mentir. Às vezes um advogado mente. Às vezes um vizinho mente. Vai numa causa no tribunal contra o outro. E aquela pessoa tem dinheiro e ele paga aquela pessoa. Você vai lá e diz isso. E aquela pessoa se corrompe. Por que essa pessoa se corrompe? Porque o seu amor não está em Deus. O seu amor está no dinheiro. E muitas vezes o dinheiro toma o coração das pessoas, rouba ali o canto que é de Deus e fica aquele amor ao dinheiro e ela não quer nem saber se ela está fazendo mal ao próximo ou não, ela quer o dinheiro. Por que os políticos hoje roubam? Por que a gente vê tanta gente morrendo de fome? Nós vemos tantas coisas em hospitais e a gente vê tanto político muitas vezes tendo uma vida de regalias, uma vida muito boa, que viaja para onde quer, come o que quer, pode almoçar hoje num lugar e depois em outro. Porque tem o coração corrompido. Gente, eu tô falando de todos os políticos? Não. Eu estou falando de todas as pessoas? Não. Eu estou aqui apenas dando um exemplo. Eu não citei nomes e serve só como uma ilustração. Assim como também há homens de Deus, líderes religiosos, que muitas vezes deixam o dinheiro entrar no coração e se corrompem. E, em vez de estar ali na frente pregando a verdade, o que reina no seu coração já não é mais o amor a Deus, mas é o amor ao dinheiro. Isso existe, gente, em todos os âmbitos, em todas as esferas, tá certo? Então, a gente precisa estar atento a isso. O suborno aconteceu porque tinha homens de caráter duvidoso, homens que se vendiam por troca de dinheiro para prejudicar outras pessoas, para mentir, para matar. E entenda, olha, há quantos mil anos foi escrita essa palavra e olha para os dias atuais. Pessoas que são pagas para matar outras, pessoas que são pagas para mentir, para blasfemar, para blasfemar não, mas para mentir. Para blasfemar também. Pessoas que ganham só para isso, para ir lá rasgar a palavra de Deus. Tá aqui, eu te dou tanto, vá lá, faça um protesto, vá lá, faça assim, faça assado. E vai também falar mal de Deus, falar contra Deus e blasfemar e fazer o que não é e o que é e arrasta outras pessoas junto. A gente precisa ler a Bíblia e trazer esse discernimento. Entender o contexto aqui que estava acontecendo, né? Eles estavam sendo perseguidos porque eles estavam falando a verdade, porque aqueles mestres da lei estavam sendo confrontados, e precisamos também trazer para o contexto de hoje, para os dias atuais. Então, gente, quem vive intensamente pela verdade encontrada em Deus, não se cansa de fazer o bem e ama os outros até o último instante de suas vidas. E essa é a mensagem tão ofensiva que ofende tanto o mundo.
Essa é a mensagem de ódio que a Bíblia prega, que o povo fala que, nossa, ai, a mensagem de ódio, de não sei o quê, de fobia não sei o quê. É amar o próximo. Agora, por que é que se ofendem? Porque são confrontados. E aí, quando o pecado é confrontado, aí, meu amigo, é cutucar a ferida. E às vezes as pessoas não querem. Elas querem viver como estão, permanecer como estão. Ah, e elas podem? Podem. É a escolha delas. Só que eu e você precisamos, primeiramente, falar a verdade. Eu e você, assim como esses apóstolos faziam, precisa falar a verdade. Doa quem doer e custe o que custar. Agora, o que a pessoa vai fazer com a verdade dita, com a verdade revelada, aí já não é comigo e com você. Nós somos semeadores da palavra, nós lançamos a semente. Quem rega, quem dá o crescimento é Deus. Sabe? Mas nós precisamos fazer sim a nossa parte. Amar. Versículo 12. Excitavam o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Pegaram ele ali pelo colarinho, pelo cangote, como diz, né? E levaram ele. E apresentaram, versículo 13, falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhes ouvimos dizer que Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto como o rosto de um anjo. Vamos entender isso aqui. Então, pegaram ele pelo cangote, pelo colarinho, pela blusa. Vem cá. Vamos levar você aqui pro julgamento, aqui pro conselho. Botaram ele lá no meio. E o povo ali caluniando, mentindo. Tá vendo esse homem aqui? Eu vi ele dizer isso. Aí outro dizia, tá vendo esse aqui? Ele disse, eu mesmo ouvi ele dizer que Jesus ia destruir esse lugar. O outro, ele disse que ele ia tirar aqui os costumes que Moisés deu, que essas leis não servem para nada. E ali, mentindo. Será que eu e você já fomos caluniados? E como foi a sua reação? Gente, uma coisa é certa. Quem não vive pela verdade está vivendo pela mentira. E não tem um meio termo. Não, é só uma mentirinha aqui, a mentirinha do bem. Não, foi só uma mentirinha aqui porque ele me deu um dinheiro e pediu pra mim mentir aqui. Mas olha, eu nem menti tanto, viu? Eu menti só um pouquinho. O outro ali mentiu mais que eu. Eu contei só essa mentirinha. Tem meio termo, gente. Mentira é mentira. Ou é mentira ou é verdade. Nem tem meia mentira e nem tem meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. Isso trazendo até para estudo de hoje. Eu vou entrar em estudo. Trazendo para a área da matemática, trazendo para o raciocínio lógico. Quando a gente vai usar uma coisa, né, que a gente usa para entender determinadas coisas matemáticas, mas vai usar a tabela verdade quando a gente vai avaliar algumas situações em raciocínio lógico, ou o negócio é mentira, ou o negócio é verdade. Ou é verdadeiro, ou é falso. Até matematicamente falando, não tem meio verdadeiro e meio falso. Não tem. E a palavra de Deus, ela deixa claro aqui. Falsas testemunhas. Então,
Então tinha alguém lá meio verdadeiro? Tinha não. Se era falsa testemunha, as testemunhas eram o quê? Falsas. Não dava para ser testemunhas falsas e verdadeiras. Não dá. Não dá para eu ter o verdadeiro e o falso numa coisa só. Ou é verdadeiro ou é falso. Ou é mentira ou é verdade. E o que eles estavam dizendo aqui era o quê? Eram mentiras. Eles ouviram de fato Estevão falar essas coisas? Não. Mas por que que eles estavam dizendo isso? Porque foram subornados. Porque receberam dinheiro. Porque se corromperam. E olha que coisa bonitinha, né? Para os mestres da lei, que eram os cumpridores da lei, que eram os homens que estavam ali acima de tudo e de todos. Eles estavam dando bom testemunho ou mau testemunho? Eles eram pessoas com boa reputação ou com má reputação? Porque entenda. Mas os outros não sabiam, gente. Nem a mentira e nem a verdade fiquem encoberto. Nem a mentira e muito menos a verdade fica encoberto. Você acha que esses homens que foram subornados depois não contaram para outras pessoas, que contaram para outras pessoas, que contaram para outras pessoas, e eles olhavam essas pessoas que subornaram como? Com bons olhos? Eram pessoas que tinham uma boa reputação? E aí eu trago para mim, trago para você de novo. Não adianta eu ter uma boa reputação só em determinado ambiente e com a minha vida eu dar mau testemunho em diversos outros. Não, eu vou fazer uma coisinha errada aqui, eu vou subornar aquele irmãozinho ali para ele ir lá e mentir para aquele outro, porque eu quero que ele termine o namoro e eu vou mandar ele dizer ali só uma mentirinha para causar uma divisão, mas é coisa pouca, ninguém vai nem saber. Tudo que eu já fiz de bom até agora é muito maior do que isso aqui que eu tô fazendo agora. Feriu a reputação, gente. Manchou. E eu tô dizendo aqui de algo que é proposital. Não tô dizendo que a gente não erre, que a gente não peque. Mas eu tô falando de fazer as coisas com entendimento. Ou você acha que esses homens que receberam dinheiro, eles não tinham entendimento do que eles estavam indo fazer lá naquele tribunal contra Estevão? Tinha. Eles tinham entendimento. Olha, eu tô recebendo aqui uma quantia pra ir lá mentir contra uma pessoa. Eu tenho que dizer que eu ouvi ele dizer tal coisa, que eu nunca nem vi esse homem na minha vida, mas eu tenho que ir lá e dizer que eu tava lá, que eu ouvi, e esse dinheiro aqui é pra isso. Isso é fazer as coisas com entendimento. É diferente de quando às vezes a gente erra sem ter o entendimento, sem ter o conhecimento. Aqueles tinham entendimento do que eles estavam fazendo. E muitas vezes nós também temos o entendimento das coisas que a gente faz. Quando a gente não tem e erra por não ter o entendimento, tudo bem, mas quando a gente faz sabendo exatamente o que é que está fazendo, é diferente. É diferente. E aí, eu volto à pergunta. Entenda que eles estavam acusando Estevão de algo que ele não disse. Eles estavam falando, apontando, acusando. Ele estava ali no meio de pessoas apontando o dedo para ele, acusando e dizendo para ele coisas que ele não disse, coisas que ele não fez. E quando olharam para Estevão, como foi que viram o rosto de Estevão? Vamos ler novamente o versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, todo mundo que estava ali sentado, fixou os olhos nele, olhou, todo mundo olhou e deixou os olhos fixos nele. O que é fixo é quando eu paro o meu olhar ali, eu paro e fico olhando para aquela pessoa. E que foi que viram no rosto de Estevão? Viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E a pergunta que eu faço é: como é que fica o seu rosto
quando tem alguém mentindo a seu respeito? Como é que fica o seu rosto quando tem uma ou duas, que aqui falam uns homens, né? Não diz a quantidade, tá no plural, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 5. Diz uns homens, não diz a quantidade. Mas como é que você ficaria com 2 ou 3 ou 4 pessoas olhando na sua cara, com várias pessoas sentadas à sua volta, e essas pessoas, combinadas entre si unanimamente, apontando o dedo para você e dizendo que você disse coisas que você não disse? Como é que fica o seu rosto? Como é que você se comporta diante disso? Gente, eu confesso a vocês que essa passagem me pegou e muito. Porque antes do estudo falar com vocês, o estudo me confronta. Eu não tô aqui no lugar de arrotar a santidade, falar, olha, eu tô dizendo isso aqui pra vocês, porque eu sou... Não, gente. Me confronta e confronta muito. E quando eu li isso, eu disse, nossa, então, como é que fica a minha cara? O que é que eu preciso trabalhar em mim? E eu quero que você faça essa reflexão, tá? Eu tô falando de mim, mas eu quero que você faça essa reflexão. Quando alguém mente a seu respeito, quando alguém faz alguma coisa ao seu respeito que aquilo não é verdade, como é que fica o seu rosto? Como é o seu comportamento? Eu parei para pensar e eu falei, nossa, Deus, perdão. Porque a minha cara se transforma. E não é na cara de um anjo, não. Eu preciso ainda aprender a lidar com isso. E você? Como é que você fica? Como é que você reage? Sabe? Me pegou muito porque pra quem me conhece, né? Quem convive comigo, o meu rosto ele é muito expressivo. E às vezes eu nem tô brava, e às vezes eu séria, fico aparentemente com a cara de brava, né? E eu imagino uma pessoa mentindo ali na minha cara, falando coisa que eu não disse. Eu sei que eu preciso trabalhar isso em mim, porque eu não ficaria com a cara de um anjo. Não ficaria. E é esse o confronto que a palavra de Deus traz na nossa vida. Cara, por que eu não consigo? Por que eu não tô ficando com a cara de um anjo quando alguém me desagrada, quando alguém fala o que não é pra falar? Por quê? Sabe? Uma coisa que os discípulos de Jesus aprenderam aqui, e o que eles nos passam é que não sou eu que me justifico. Eu não tenho que estar lutando, brigando, gritando, seus mentirosos, vocês isso, vocês aquilo, e inventa a mentira do outro também. Se igualou. E não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos chamou não para eu me justificar. Eu não fui chamado para me justificar, para defender ali a minha honra, defender ali a minha palavra, para falar, ei, você tá mentindo, e isso e aquilo, e brigar, e explodir. Eu fui chamada para defender a palavra de Cristo. Eu fui chamada para viver como Cristo me ensinou a viver. Eu fui chamada para muitas vezes renunciar o meu eu
Todos os dias nós temos que fazer isso. Eu fui chamada não para mostrar a braveza para o mundo todo, mas para mostrar a mansidão de Jesus. Eu fui chamada não para ser como o mundo quer que eu seja, mas para que eu seja moldada conforme Cristo quer que eu seja. Eu tô falando mas eu quero que você pense em você. Em você. Quais as situações que você já passou e se transformou? Eu tenho muitas. Aquela vontade assim que dá de voar nos cabelos de dar uns bufetes, de esganar. Gente, eu estaria sendo hipócrita, mentindo aqui pra vocês, se eu falasse que todas as vezes minha cara fica como o rosto de um anjo. Seria uma mentira muito grande da minha parte. E é como eu falei, não existe meia mentira ou meia verdade. E isso Deus sabe. E esse estudo, eu vou guardar ele muito forte aqui no meu coração, porque é algo que eu preciso trabalhar todo dia em mim. Que às vezes a gente quer se irar, quer se revoltar, e como pode, e não sei o que, e Jesus está lá olhando, falando, ei, era assim que eu fazia? Foi assim que eu lhe ensinei? Tu diz que tá me seguindo, tá levando o meu nome, tu diz que é cristã, que acredita em Jesus, que lê a Bíblia, e tá se comportando desse jeito. Você esqueceu que sou eu que te justifico? Você esqueceu que sou eu que escuto todas as coisas? Eu sei o que é que eles estão tramando contra ti e sou eu que te livro delas? Você esqueceu que sou eu a provisão? Você esqueceu que eu estou em todos os lugares? Você esqueceu que sou eu que sondo o coração daqueles que tramam contra ti, mas também eu sondo o seu, que tem coisa aí dentro que nem tu conhece? Isso é Jesus falando pra gente. Porque nem nós nos conhecemos profundamente, mas Jesus nos conhece. E quanto mais nos rendemos a Ele, mais transformados nós somos. Quanto mais nós buscamos estar aqui em comunhão com a palavra, mais Ele nos confronta, mais Ele nos sara, mais vamos melhorando, mais vamos nos aproximando do que o Senhor quer. Então, aqui finalizando, que eu e você venha aprender que o Senhor é que nos justifica. O Senhor é o que nos livra e guarda. O nosso socorro vem do Senhor. Quando o mundo se arma, quando o cerco se fecha, quando nós somos colocados na posição de Estevão ali no meio, com muitas pessoas à nossa volta, mentindo e se levantando e falando coisas, falando inverdades a nosso respeito, quando o mundo quer trazer coisas que não são verdade, quando o mundo quer nos derrubar, quando o mundo quer nos apontar, ao invés de agir de maneira como eles, que nós venhamos a aprender que é o Senhor que nos justifica, que o nosso Deus é o Deus que vai à nossa frente, que o nosso Deus é aquele que nos livra e nos guarda, que o nosso socorro vem do Senhor, que o Senhor é o nosso pastor, que nada vai nos faltar, que nada vai nos acontecer, que quando andamos pelo vale da sombra e da morte, é o Senhor que está lá nos guiando com o seu cajado. Então que eu e você venha descansar no Senhor e venha diante de toda a tribulação estar com um rosto como o rosto de um anjo. Que eu e você, em meio a todas as tempestades que se levantam, venham estar tranquilos no Senhor. Que é isso que Ele nos diz aqui. Então, que você reflita em tudo isso,
E vamos aqui às imagens. Aqui nós vemos imagens da imposição de mãos, né? Quando os apóstolos ali, então, chamam aqueles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria de Deus, para que ficasse à frente ali, para que ajudasse a cessar a murmuração, para que ajudasse o corpo de Cristo a trabalhar aí em unidade, para que se acabasse as picuinhas. Então aqui, tá vendo aqui então uma transferência, uma imposição de mão feita através de quem tem autoridade. Quem era aqui que tinha autoridade? Os apóstolos. E aqui é esse momento final ao qual estávamos refletindo. Imagina que os dedos apontados, olha, só uma pequena representação. Todos estavam assentados aqui no sinédrio, tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram o seu rosto como o rosto de um anjo, um rosto ali angelical, um rosto que não esboçava expressão de raiva ou de ódio, mas que refletia ali o Espírito Santo, que refletia ali a calma que o Senhor Jesus nos ensina. Então, para a gente finalizar aqui, quem foi o Estevão? Um dos 7 servos escolhidos pelos apóstolos, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, um homem comprometido com a obra de Deus. Inventaram ali mentiras contra ele, mas ele não desistiu de pregar o Evangelho. E essa última é a que a gente precisa também meditar. Aconteça o que acontecer, não desista de pregar o Evangelho. Não desista de pregar o Evangelho. Mas isso aconteceu por quê? Porque ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Porque ele era comprometido com a obra de Deus. Porque se nós não estivermos cheios de Deus, nós não suportamos. Por que ele suportou tudo isso? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio da presença de Deus, porque ele buscava a face de Deus. Então esse comportamento vinha não dele, vinha de Deus, porque a nossa carne, a tendência da nossa carne é fazer ao contrário. Mas quando nós estamos cheios de Deus, nós transbordamos isso, nós transbordamos essa paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio ao caos e à tribulação. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra poderosa, Senhor, que nós venhamos nos lembrar, Deus, no nosso dia a dia, que a Tua palavra é a lâmpada que ilumina, Senhor, os nossos pés, os nossos passos, Senhor, que é através da Tua palavra, Senhor, que vamos nos encher de Ti, Pai. A Tua palavra, Deus, é o alimento para que a nossa alma, para que nosso espírito venha a ser, Senhor, cheio do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, ser conduzido em todos os momentos da nossa vida, Senhor, e sobretudo nas diversidades, Pai. Que nós sejamos cheios do Seu Espírito Santo, que sejamos cheios, ó Pai, da Tua sabedoria, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, nos conduzir, Senhor, a estar na Tua presença, que o Senhor venha nos conduzir, Senhor, a ter o rosto como de anjos, Pai. Mesmo quando passamos por momentos difíceis, Senhor. Que nós venhamos entender, Pai, que quando o Senhor está à frente, não precisamos nos justificar, pois Tu é aquele que nos justifica, Senhor. Tu é aquele que vai à nossa frente, Tu é aquele que sonda o nosso coração, Tu é aquele que sonda o coração dos inimigos, Tu é aquele que dá estratégia, Tu é aquele, Senhor, que levanta, Tu é aquele que derruba, Tu é aquele, Senhor, que tudo pode. Que nossa fé, Senhor, venha aumentar cada dia mais. Que nós venhamos nos encher mais, Senhor, para viver todo o propósito, Senhor, que o Senhor deixou para a nossa vida. Que nós venhamos, Pai, nos encher do Espírito Santo, levar a Tua palavra e fazer tudo aquilo que o Senhor disse que faríamos. Em Teu nome, cheios da Tua presença. Assim, Pai, eu oro e Te agradeço, Senhor, por cada vida, por cada família, por cada pessoa, cada casa, cada lar que esteve aqui conosco, Pai, para aprender mais da Sua palavra. Que o Senhor derrame bênçãos, que o Senhor derrame mais sede, mais fome, que o Espírito Santo venha agir poderosamente, Senhor, na vida de cada pessoa que está aqui buscando mais e mais de Ti, Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém.
E fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho. Gente, quando vocês ativam aí o like, quando vocês coloca aí o likezinho, o gostei, vocês vão estar ajudando eu entender que o conteúdo tá fácil. Vocês vão estar colaborando. Quando você compartilha com outra pessoa este vídeo, você vai estar ajudando outra pessoa a ter uma maior compreensão da palavra de Deus. Você vai estar ajudando, vai estar contribuindo no ID, no Evangelho, de estar levando a palavra de Deus à vida de outras pessoas, né? Nós podemos alcançar muitas pessoas, né, com a palavra do Senhor através desses vídeos. Então, que você possa aí estar compartilhando. E eu gostaria também que, se essa palavra falou com você, escreva aqui embaixo nos comentários. O seu comentário pode edificar a vida de outras pessoas. Então, por hoje é só. Mais uma vez, obrigado por ficar comigo aqui até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!